ensinamentos bíblicos. O pastor Teodomiro falou para nós. O pastorzão falou que, e a Bíblia diz que a falta de conhecimento, que nós precisamos ter conhecimento bíblico. Isso tem afetado. E a Igreja Relevante, ela conhece a palavra. É o que o senhor falou, estuda a escola bíblica, está presente, aprendendo mais do Senhor. E isso, durante toda a história da igreja, nós tivemos esses ensinamentos bíblicos. E aí eu queria falar que o senhor falasse um pouco para essa Igreja Relevante, essa igreja de hoje, sobre a importância da palavra de Deus, a importância bíblica, a importância dos ensinos que nós temos que receber da igreja, que ela faz a diferença em nossa vida. Então, eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso. Então, meu querido pastor Paulo, Jefferson, pastor Teodomiro, dentro da linha que nós estamos aqui caminhando, essa contextualização, essa conformidade, acabou trazendo um novo formato de igreja. Talvez um formato de igreja que é muito mais música, um formato de igreja que é muito mais luzes, um formato de igreja que é muito mais entretenimento, um formato de igreja que é muito mais humanismo, né? O pastor Teodomiro fala muito isso, a igreja antropocêntrica, não é isso? Então, nós estamos diante de um cenário de que realmente é uma preocupação de que a igreja perdeu um pouco essa essência da centralidade da palavra. Nós vemos, por exemplo, celebrações com 2, 3 horas de culto, 2, 3 horas de culto, não, de tantas outras coisas, e a palavra ela fica realmente relegada, né, para o fim. E além da palavra ser relegada no culto, a gente vê também um certo distanciamento na escola bíblica dominical, de igrejas que hoje já não tem mais escola bíblica dominical. Uma perda da nossa essência, uma perda da nossa história, uma perda das nossas raízes, das nossas tradições, que tem feito um grande mal para a igreja de hoje. Porque na escola bíblica dominical é que a gente se fortalece, que a gente é formatado, que nós somos ali construídos teologicamente. Então, a minha visão é de que a gente, em algum momento, a igreja precisa realmente repensar esses pilares. E o pilar da escola bíblica dominical realmente é fundamental. Eu tenho essa experiência desde pequeno. Pavuna foi também, me formatou na escola bíblica dominical, e no meu ministério a gente procura preservar e potencializar a escola bíblica dominical, porque é fundamental para a vida do cristão e para a vida até de um seminarista e de um futuro pastor, porque dali na EBD nascem missionários, nascem pastores, nascem vocacionados que vêm daquele berço da escola bíblica dominical. Então é fundamental o pilar da educação cristã. Sim. Quando nós falamos do ensino bíblico, que a Bíblia é regra de fé e prática, né, pastor? E aí o pastor Teodomiro nos ensina que nós precisamos ser sempre bibliocêntricos, cristocêntricos. E isso nós conseguimos através da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é o centro de tudo. A Bíblia é o centro, é o próprio Deus falando conosco. E quando nós temos isso no coração, a gente acaba externando essa vontade de evangelizar mais, essa vontade de nós estarmos mais fazendo missões. E aí, uma coisa que nós temos visto é que, na atualidade, isso tem também se esfriado, né, pastor Teodomiro? O pastor Marcelo falou um pouco da escola bíblica, que é a realidade. Muitas igrejas hoje já não fazem isso e deveriam fazer com mais uma atividade. Nós também vimos que alguns preferem treinamento de líderes, não que não seja importante, mas a escola bíblica é fundamental. E sobre evangelismo e missões? Mas o senhor que é um evangelista nato, glória a Deus. Falar em evangelismo e missões é mexer com a minha veia, com a minha velha veia. Porque, na verdade, a igreja hoje parece que esqueceu, deixou, perdeu ou parou no tempo e no espaço no que respeita a missões e evangelismo. Nós somos frutos das missões que trouxeram o estrangeiro, o americano para nós. Nós também chegamos onde chegamos como igreja porque tivemos pioneiros da obra missionária. Eu estou agora trazendo à memória o pastor Salomão Guisbo, que foi o primeiro pastor de São João de Meriti, na Igreja Batista. Ele, secretário de Missões Nacionais. Que coisa extraordinária quando eu posso refrescar a minha mente, oxigenar-me e oxigenar a tanta gente, especialmente de São João do Meriti,
Pastor Salomão Ginsburg, secretário de Missões Nacionais, ele foi o primeiro pastor daquela igreja, extraordinário. Depois veio o Bratch também, não menos importante, extraordinário em termos de Secretaria de Missões Nacionais. Depois veio o pastor Davi Gomes, homem extraordinário com quem aprendi tanto. Enfim, nós podemos citar tanto. Depois veio Samuel Mitch, vieram outros também. E hoje nós temos o Fernando Brandão, a quem eu presto também homenagem e rendo-me, porque gosto muito dele, como um dos grandes pregadores e homem de Deus, Fernando Brandão. Mas eu quero dizer do evangelismo. Parece que a igreja, quando eu digo parou no tempo e no espaço, no que respeita ao evangelismo, porque hoje estão se tentando fazer de tudo, criaram-se movimentos aqui, movimentos ali, G aqui, G ali, G acolá, e criaram situações para tentar até mesmo aglutinar pessoas, líderes, formação de líderes, como na verdade, queridos, deixando de evangelizar, a igreja não terá frutos amanhã. A igreja não subsistirá. Sem evangelismo e missões, a igreja não sobreviverá. Penso que é hora de nós todos voltarmos às origens de missões e evangelismo, seja desta ou daquela maneira. Não importa como você faz, o importante é que você evangelize. Temos que evangelizar, né, pastor Marcelo? O senhor poderia contribuir com alguma coisa diferente a isso, que o senhor pensa? Como o pastor Teodomiro disse, o evangelismo tem que ser algo que seja nossa veia, né? Nossa essência. Veia. E quando é só uma matéria, quando é só uma teoria, quando é só uma teologia, o evangelismo não acontece. Não acontece. O que eu tenho pensado muito hoje, pastor Teodomiro e queridos pastores, irmãos ouvintes, é que realmente a gente precisa avançar nas novas práticas, nos novos métodos de evangelismo. Hoje a internet nos ajuda bastante, né? O canal, né, virtual nos ajuda bastante. Isso são formas maravilhosas que a gente pode aprofundar. Mas, pastor Teodomiro, eu estou muito reflexivo, é que o evangelismo, aquele de raiz, o evangelismo mais tradicional, aquele de casa em casa, aquele nas praças, aquele do folheto, aquele do corpo a corpo, aquele do testemunho, aquele mais raiz, vamos dizer assim, e realmente a gente tem que repensar e voltar para esse tipo de evangelismo. Na minha visão, a gente pode abraçar os novos métodos. São muito bem-vindos. Para ajudar. Mas nós não podemos deixar o evangelismo tradicional, que nós já aprendemos, que nós somos fruto desse evangelismo. Verdade. Somos fruto desse evangelismo. Da pessoa se decidir no domingo e ser visitada durante a semana. Da pessoa ser acompanhada e entrar numa escola dominical e ali ser discipulada até o batismo. Da pessoa receber um panfleto, da pessoa receber... Então, esse evangelismo tradicional, para mim, tem que ser reavivado. Ele tem que ser reativado, ele tem que ser motivado novamente, porque, para mim, se a gente perder o evangelismo tradicional, a gente perde um pouco da história, da essência e do que trouxe a igreja até aqui. O evangelismo moderno pode nos ajudar, mas uma frase que eu vou parafrasear, pastor Teodomiro, não vai substituir o evangelismo tradicional. As formas modernas, virtuais, pastor, não substituem as formas presenciais, ao corpo a corpo, aquele tete a tete. E isso aqui acaba sendo aí, a gente perde um pouco se a gente deixar o evangelismo mais tradicional de raiz para trás. A gente tem que manter e também acrescentar o evangelismo mais moderno, né, mais aí tecnológico. É muito bem-vindo, mas não vai substituir nunca. É que senão fica muito frio, né? O pastor gostava de falar isso. Fica frio. A letra ela é fria. Então, se não tiver o corpo a corpo, a cisnesia, aquele toque... virtual, a igreja nessa pós-modernidade às vezes se acomoda muito e até diz o seguinte: não preciso ir, não preciso estar presente, não preciso da presença. Aliás, alguns crentes têm dito até o seguinte, lamentavelmente, eu não preciso nem da presença de Deus, lamentavelmente. Lamentável. Falando, queridos pastores, agora já sobre pregação. A pregação ela é fundamental para nós de hoje. Uma igreja relevante ela precisa pregar.
Jesus já falou, pregar tempo fora de tempo, pregar é comunicar, pregar é avançar, é falar o que precisamos falar da parte de Deus. E qual seria aí a essência dessa pregação, pastor Marcelo? Queridos, pregar a palavra de Deus é um privilégio, pregar a palavra de Deus é uma honra, pregar a palavra de Deus é uma vocação, uma santa vocação, meu querido Jefferson. É algo que Deus... Aliás, o ministério, a consagração é o ministério da palavra. Quando somos consagrados, é o ministério da palavra, pastor Teodomiro. É claro que o pastor cuida de várias outras áreas da igreja. Isso é importante. Mas a vocação principal do pastor é a pregação da palavra. E com essa igreja de hoje, a igreja dos nossos tempos, eu vejo, pastor Teodomiro, que a mensagem, o pregador acaba tentando trazer uma mensagem que se conforme com o público. Se adequar, né? Que se adeque ao público, que se adeque ao rebanho. Que essa mensagem ela vem ali, vamos dizer assim, eu não queria falar essa palavra, mas vou ter que falar para ser bem direto. Afagar o ego das pessoas. Afagar o ego do homem. Sim. Só que a mensagem, ela sendo de Deus, ela vindo de Deus, como diz Paulo ali, eu vou pegar aqui a minha colinha, pastor Teodomiro me ajuda aqui, assim, Atos 20, 27. A mensagem tem que trazer todo o conselho de Deus. Sim. E todo o conselho de Deus é tudo que Deus está revelando. Se vai impactar, se vai de encontro, se vai quebrantar, se vai mexer com a pessoa, ela mesmo assim tem que ser pregada. Sim. Tem que ser pregada. Por isso que em Atos dos Apóstolos ele ficou bem, Paulo falando, né? Eu não deixo de transmitir para os irmãos todo o conselho de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a mensagem tem que ser a mesma hoje. Se Deus nos revela, se Deus nos mostra, se Deus nos dá um conselho bíblico, né? Uma revelação bíblica para pregar, eu acho que a missão do pastor hoje é pregar todo o conselho de Deus ainda. Independentemente se ele não, por exemplo, se ele vai ser lacrado na mídia, se ele vai ser lacrado na rede social, se algum irmão vai ficar chateado, vai ficar triste. É muito difícil, pastor, sempre foi difícil. O irmão com seu tempo de ministério, talvez a maior dificuldade seja essa, diante de um público, de você realmente ter que falar uma de verdade, como ele acabou de falar aqui. Sim. Tem muito crente na questão virtual que não precisa nem mais da presença de Deus. Isso foi, ele acabou de pregar aqui, um conselho de Deus. Sim, é verdade. Então, como jovem pastor, estou aqui do lado de um pastor já com sua experiência, mas eu tenho essa percepção que uma pregação relevante, numa igreja relevante, uma igreja importante, é uma pregação que pregue todo o conselho de Deus. Mestre Teodomiro, fala. Na verdade, pastor Paulo Renato, companheiro, ilustre amigo, colega, jovem, discípulo. Jefferson também, pastor Marcelo. Paulo resume tudo isso naquele verso 2 do capítulo 4, 2 aos Coríntios. Instes que pregues a palavra. Tudo é importante, Existem coisas relevantes, existem coisas essenciais também, mas que nunca deixemos de pregar a palavra. O mundo está cada vez mais complicado. O sistema está cada vez mais transformado. E hoje a depreciação dos valores morais eternos, sempre eternos, e tudo que está acontecendo para o desmanche da família, desmanche da educação tradicional ou aquela cultural, judaica cristã, o desmanche de tudo que é santo, agradável, perfeito, justo, real. Todos esses desmanches que vocês estão vendo e verão ainda pior, como agora nas Olimpíadas, Absurdo. Gente brincando com as coisas de Deus. Querido, esse desmanche todo pode estar ocorrendo porque a igreja está ausente, ou a igreja não está presente, ou a igreja não está pregando a palavra. A igreja está usando o antropocentrismo, isto é, valorizando o homem e não Deus. A igreja está buscando a autoajuda, isto é, uma psicologia para tentar afagar, como disse o pastor Marcelo, o ego de tanta gente. E está
presa também nesses grupos onde o stand-up comedy, isto é, o homem fazendo comédia, e são verdadeiros comediantes que fazem o povo rir, é preocupante.